Rute capítulo 1 diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. A sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe, e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando mantimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, e enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa das suas mães e dos seus pais, e que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse-los filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Elas então começaram a chorar alto, e depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Rute ficou com ela. Amém? Até aqui você pode se assentar. Enquanto você senta, pergunta aí para quem está do seu lado: como você tem reagido quando os sonhos se frustram? Como você reage quando os projetos falham? A vida acontece ao vivo. A vida acontece ao vivo. Ou seja, não tem como a gente editar aquilo que a gente não gostou, não é verdade? Eu já fiz centenas de casamentos. Eu nunca vi ninguém casar para dar errado. Investe pesado, porque acreditam: vai dar certo, e até que a morte nos separe. Mas, infelizmente, alguns dos casamentos que eu realizei não duraram tanto tempo. Você não vê ninguém empreendendo para falir. Se empreende para dar certo. Os nossos planos, os nossos projetos, os nossos desejos são para a gente se dar bem. Eu não sei se você conhece. Pode ser que tenha um doido aí que abra uma empresa para falir, mas eu não conheci. Todos nós queremos que as coisas dê certo. E nós planejamos para isso. Estamos diante de uma história que eles também estavam ali, mudando de uma região para outra, buscando soluções para os problemas. Se você observar, já no começo do livro que nós estamos lendo, vai falar de uma família bem antiga. Nós estamos falando de em torno de 3.600 anos atrás. Olha só o que Deus faz. Fez uma história de 3.600 anos atrás, atravessar os séculos, chegar até hoje, aqui em Blumenau, para que nós pudéssemos aprender com o que Deus tem para nos ensinar. Essa história nos conta, então, que tinha uma família muito bonita ali na cidade de Belém. Não é Belém do Pará, nós estamos falando de Belém da Judéia. Tá? Esses tempos dele parece um jogador de futebol e diz: vou jogar na terra que Jesus nasceu. E ele estava em Belém do Pará. Não, nós estamos falando de Belém da Judéia, lá na região de Israel. Tá? Essa região
é uma região muito linda, uma região pastoril, muitos pastores de ovelha, você vai ouvir alguns nomes importantes que saíram de lá na Bíblia, inclusive depois o próprio Jesus, enfim. Mas voltando aqui nessa história, uma família feliz, um pai, uma mãe e 2 filhos. É claro que algumas coisas já nos chamam a atenção, porque naquela época era muito raro uma família com 2 filhos, imagine. A maioria tinha 10, 11, 12 filhos e assim por diante. De repente aparece uma família com 2 filhos, nós podemos suspeitar que aquela família ficou mais ou menos restrita pelo nome que a Bíblia nos apresenta dos meninos. A mãe se chamava Noemi, que significa amável, agradável, deleitável. O pai se chamava Elimeleque, Deus é meu rei. E os filhos Malom e Quilion. Nomes muito estranhos para se dar para crianças, naquele contexto oriental, onde um nome significa o que aconteceu ou um projeto dos pais sobre a vida dos filhos. Malom significa fraco, doente, que definha, como se fosse um enfermo. Quilion também fala de tristeza, e fraqueza. Então são 2 nomes que pode ser que esses meninos, quando nasceram, tinham alguma doença, padeceram de alguma maneira, e os pais ficaram só naqueles 2 filhos. Enfim, a Bíblia vai nos dizer que ali, quando esses meninos talvez eram adolescentes e jovens, essa família, eles saem de Belém e vão para uma outra região de Moabe. Uma decisão também estranha, porque o povo de Deus vai agora sair dali, onde todos adoram o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, onde eles estão ali no meio dos parentes, onde estão no meio dos amigos, onde eles conhecem o contexto, falam a língua, para ir para um outro país, uma outra cultura. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que Belém, que significa casa do pão, faltou o pão. A fome chegou naquela região. Não sei se faltou chuva, eles não conseguiram resolver o problema da fome, e essa família então se muda para a região de Moabe. Moabe, como eu falei, uma região totalmente diferente. Os moabitas têm outros deuses, tem um deus Camus, que é o principal deus deles, e outras divindades, mas eles vão. E a Bíblia nos diz que essa expectativa deles de vamos sair do problema da fome aqui, parece que tem alguma coisa melhor ali para frente, vamos até Moabe, esse projeto não dá tão certo quanto eles esperavam. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que o marido morre, Elimeleque morre, e os filhos vão se casar, os filhos são jovens, se casam com mulheres daquela região. Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa, mas também, num prazo de 10 anos mais ou menos, conforme a Bíblia nos relata, os meninos também morrem. Agora, tenta se colocar no lugar dessa mulher chamada Noemi. A mulher cujo nome é deleitável e agradável. Essa mulher agora, ela está triste, ela está frustrada, porque não aconteceu nada do que ela planejou. Quem sabe quando saiu de Belém, na mente dela, vamos prosperar lá. Quem sabe quando a gente tiver bastante rebanhos, bastante gado, bastante riqueza, eu estiver com muitos netos, quem sabe a gente volta. Mas agora ela não tem o marido, ela não tem os 2 filhos. Ela ficou com as suas 2 noras. Mas a Bíblia também vai dizer que ela diz, não fiquem comigo, vão embora. E ela afirma, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Vão. E Ruth, por mais que chorou no primeiro momento, entendeu, de fato é isso, eu vou voltar para a casa dos meus pais e quem sabe eu caso de novo. Orfa, desculpa. Mas Ruth decide, eu vou ficar contigo. E faz uma das declarações mais lindas que nós temos na Bíblia, quando Ruth se posiciona e diz, não vou sair de perto de você, Noemi. Eu vou voltar para Belém contigo, eu vou servir o teu Deus, porque o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. É interessante, porque quando nós olhamos para a vida dessas 2 mulheres, tem alguns aprendizados que falam dessa realidade que nós estamos aqui pensando e refletindo. Vamos começar olhando para a Ruth. Essa nora que faz essa declaração para a sua sogra Noemi, dizendo, eu quero ficar do teu lado, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, aonde fores irei, aonde morreres morrerei, e que nada, a não ser a morte, me separe de você. Muito forte que ela fala.
E quando nós olhamos para isso, nós conseguimos enxergar o perfil de uma mulher decidida. Uma mulher que tomou algumas decisões importantes. E a gente vai ver no contexto dessa história a firmeza de Ruth em tomar decisões. E eu quero que você preste atenção, porque Ruth não está apenas escolhendo a sua sogra por pena, mas ela deixa bem claro uma verdade que é muito forte para esse contexto, quando fala do aspecto da divindade que se serve. Imagine, a Bíblia não vai falar quanto tempo a Ruth ficou casada ali com o filho de Noemi, mas foi o tempo suficiente para Ruth ter algumas convicções. Eu sei que o seu Deus é o verdadeiro Deus. O que eu experimentei no seu Deus, basta para mim querer abrir mão de tudo que eu vivi antes de conhecer esse Deus. Então eu vou contigo, eu vou para a terra que Deus deu ao seu povo, e o seu Deus, a partir de agora, também é o meu Deus. Quando nós olhamos essa realidade, nós percebemos esse posicionamento firme de Ruth, mostrando que ela também era viúva, ela também estava sofrendo, ela também estava com o coração partido, mas ela tinha esperança. E aqui, a nossa reflexão de hoje é sobre isso. Eu decido ter esperança, principalmente quando a vida dói, quando o problema chega, quando a circunstância é desfavorável, quando os projetos se frustram. Nós precisamos escolher ter esperança. Por que, pastor Lediel? Muito simples. Ruth entendeu algo lógico que nós precisamos entender. O passado, eu não consigo mudar. Mas o meu futuro, eu posso mudar. Presta atenção nisso. Eu falo, sabe por quê? De uma maneira tão clara, e todos vocês sabem disso, a não ser que tenha alguém aqui que conhece aquilo que Hollywood apresenta, uma máquina do tempo onde eu posso entrar e voltar lá no passado e mudar alguma coisa na história. A gente sabe que isso não passa de ficção, é utopia. Não existe como voltar ao passado. Porém, a minha experiência de gabinete pastoral e os pastores que atendem sabem que, infelizmente, tem muitas pessoas hoje que não desfrutam tudo que a vida pode lhe oferecer, os projetos que Deus tem sobre eles, porque estão investindo todas as suas energias para se lamentar sobre um passado que não deu certo. Presta atenção nisso, porque isso fala também de identidade. E esse texto que nós lemos, e a continuação dessa história, é maravilhoso para nos mostrar sobre isso. Você lembra que eu falei do nome? Os nomes dos meninos e como isso é importante? A partir de agora, quando essas mulheres estão voltando para a cidade de Belém, essas duas, elas chegam na cidade, o povo começa a ver, mas parece que eu conheço aquela senhora mais velha. Outro diz, não é a Noemi? Aquela que saiu daqui com seu marido, o Elimeleque? Ah, é ela mesmo. Daí eu imagino, foi se aproximando e chegando, e falaram, por acaso você não é a Noemi? E a resposta dela foi, não me chame mais Noemi, doce, agradável, deleitável. Me chame de Mara. No hebraico radical, Mara se fala de amarga. Ou seja, presta atenção nisso. Porque ela agora não quer mais ser conhecida como a Noemi doce. Ela agora entende que a amargura está sobre ela. E depois nós vamos ver os desabafos que ela faz para Deus, achando que Deus fez com que a vida dela se tornasse amarga daquele jeito. Não me chame Noemi, me chamem Mara. E elas voltam para aquilo. E de fato, nós vamos ver a Noemi apegada às dores do passado. O foco dela só está nos planos frustrados, na perda do marido, não consegue nutrir uma esperança. Diferente de Noemi, que compreendeu já desde esse momento, apesar das dores da vida, que eu não mudo o passado, eu preciso mudar o meu futuro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar inúmeros exemplos de heróis e heroínas que também se posicionaram dessa maneira. E eu volto a afirmar, todos aqui nesse ambiente, adultos, já passaram por
frustrações. Nós olhamos os personagens da Bíblia, nós vamos ver homens e mulheres chamados por Deus, servos de Deus, que passaram por frustrações. Você vai ver um apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo assim: olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Olha só, eu preciso deixar algumas coisas lá do passado. Quem que foi Paulo? Chamado de Saulo anteriormente. Perseguiu a igreja, matou cristão, assassinou gente. Um peso terrível sobre ele. Mas ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu passei por uma transformação, o meu futuro é com Cristo, e o meu futuro é glorioso, é para lá que eu sigo. Ruth sabia disso também. Ela sabia que com o Deus de Noemi era possível uma transformação. Então, a primeira lição que eu gostaria que você levasse para a sua vida, você que precisa tomar essa decisão, porque o seu coração está vazio de esperança, você precisa ter esperança, por favor, não olhe para o passado para se lamentar, baixar a cabeça, se acovardar, mas você precisa entender que não se muda passado, você muda o futuro e depende do seu posicionamento hoje. Quem me entende diz amém. Pastor, e para que serve então o passado? As dores que eu sofri? Para aprender. O passado precisa ser pedagógico. E claro que quando eu falo do passado, é o passado negativo, as coisas que não deram certo, porque o passado positivo, nós estamos falando de muitas coisas do passado, coisas boas, coisas grandiosas, coisas maravilhosas, isso precisa nos inspirar. Olha para a sua vida, quantas coisas boas também já aconteceram? Quantas coisas excelentes, quantas vezes você pensou em desanimar e não desanimou, quantas vezes você se sentiu solitário e o Senhor se manifestou dando uma companhia ao seu coração, quantas pessoas já tentaram puxar o seu tapete, mas Deus te sustentou. Ou seja, tem coisas boas no passado que você precisa olhar e lembrar do cuidado, do favor, da grandeza de Deus, do amor dele por você. Só que as dores do passado, as traições, as calúnias, as frustrações, os sonhos que não deram certo, precisam te levar a aprender, para que você possa corrigir aquilo que não deu certo. Olha só, a Noemi, frustrada, amargurada, triste, não quer mais ser chamada por esse nome, quer ser amarga. Só que ela vai, aos poucos, entendendo que essa situação de dor, de lamento, de apego ao caos, não vai mudar a situação. Ela deixa algumas brechas para que a luz de Deus entre na alma dela. Primeira brecha, ela já foi ter saído de lá, de Moabe, e ido para Belém. Porque quando nós olhamos o texto diz que ela vai para Belém porque ela ouviu falar que Deus havia se manifestado e provido mantimento para o povo de Belém. Opa, presta atenção nisso. Porque alguém que diz assim: sou amarga, a mão de Deus pesou-se contra mim, Deus se voltou contra mim. E algumas pessoas, às vezes, quando lê isso, perguntam: pastor, ela não está blasfemando? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se perde com a sua perca, com a sua frustração e com o seu lamento. Presta atenção nisso. Porque tem pessoas, né, que às vezes, e aqui deixa eu abrir uma brecha para explicar isso. Nós somos gente de carne e osso. Nós erramos e falhamos, como Noemi estava falhando. Às vezes, você usa palavras para tentar expressar a tua indignação, e às vezes até contra Deus. Porque Deus me abandonou, porque Deus nem existe. Ei, Deus não deixa de ser Deus com a sua frustração, mas vigia a sua alma. Por quê? Se você falou da boca para fora, os demônios ouviram. E os demônios já prepararam um discurso para colocar na sua mente que você não tem perdão, que você falou coisas que não devia. Ei,
Se o teu coração teme a Deus, pode ter certeza, o Espírito Santo está agindo. Porque o Pai continua de braços abertos. E não é eu que estou falando. Jesus, quando foi revelar o amor do Pai pelos filhos, disse sim. Teve um filho que xingou o pai. Teve um filho que pediu a herança, dizendo, entre aspas, que prefere ver o pai morto, porque ele só tem interesse pelo dinheiro. Saiu, foi ver a vida dele. Mas quando voltou todo sujo, Jesus diz, o pai estava lá de braços abertos. Eu fecho o parênteses para você entender o amor de Deus por você. Deus amava Noemi e tinha um propósito para Noemi, apesar das frustrações dela. Daí chegou um momento que Noemi, aos pouquinhos, vai deixando essa brecha para o sol raiar na alma dela. Ela vai para Belém, não chega sozinha, ela permite que a Ruth vá com ela, e a Ruth é um agente de Deus para abençoar a vida da sua sogra. A Ruth, a moabita, a mulher que entrou nessa família lá no meio dos pagãos, é alguém que está iluminada por Deus para estender a mão e ajudar a sogra. Presta atenção nisso. Porque Deus usa pessoas. Presta atenção, Deus usa pessoas para também fazer com que a sua mente se abra e os seus olhos se voltem para a esperança. Tem gente que te ama, torcendo por você, não abra mão disso. E claro, a Bíblia, através das frustrações de Ruth, está nos dizendo, cuida com algumas coisas que você faz, no sentido de sempre querer culpar os outros. Inicialmente Noemi queria o isolamento, não vão comigo, fiquem vocês, mas Ruth se posicionou, eu vou estar do seu lado, porque geralmente esse isolamento, presta atenção nisso, só vai piorar, se no momento de dor e frustração você quer se isolar, isso compromete a restauração, e Deus permitiu com que Ruth acompanhasse Noemi, e foi essa bênção na vida dela. Daí de repente, nós vamos ver que Ruth não fica parado, ela quer viver, ela quer trabalhar, ela diz, eu vou para os campos procurar mantimento para a gente não morrer de fome, e ela procura um campo, acha, era o campo de Boaz, um meio parente lá do seu marido falecido, o homem se agrada dela, permite que ela esteja ali, ainda protege ela chega cheia de mantimento, e aqui é lindo, porque quando ela chega cheia de mantimento, e entrega para a sogra, amargurada, vai dizer assim, é a mão de Deus que está nos abençoando, é a mão de Deus que está favorecendo todas as coisas, ou seja, a brecha está aumentando, o sol está raiando na alma de Noemi, por quê? Ela está aprendendo que não adianta ficar cultivando a amargura, mas vamos corrigir os erros e vamos abrir o coração para o que Deus tem para as nossas vidas. Então, se você não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro, que as suas atitudes hoje estejam visando o que Deus pode fazer no amanhã. Quando olha para as dores do passado, olha com o olhar de aprendizado, para que você venha corrigir os erros. A Bíblia vai nos contar, lá em Lucas 19, a história de Zaqueu, cobrador de impostos. Agia, como a maioria deles, de maneira ilegal, visando apenas o lucro, o enriquecimento. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz, olha, estou mudando de vida. A partir de hoje, estou dando metade dos meus bens para os pobres, e quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Transformação, porque agora ele descobriu, dinheiro não entra na alma, mas eu preciso da salvação que vem através de Jesus. Corrigir. Todos nós aqui já cometemos erro, mas presta atenção, erro cometido é um erro, como eu falei, não podemos voltar mais no passado, mas eu posso aprender com ele para não voltar a repeti-lo. E outra, se o meu erro machucou pessoas, eu preciso me posicionar, decidir, me encher de esperança e ter a maturidade de, cheio do Espírito Santo, como o pastor Aguiar falou nessa noite aqui, cheio do Espírito Santo, chegar para a pessoa que eu feri, pedir perdão.
eu errei, eu vacilei, eu pequei contra você, me perdoa. Se está sendo um poço de amargura, liberar perdão, para que você não fique cativo nessas amarras que drenam as energias da sua alma. Tudo isso é decisão de viver uma vida cheia de esperança. E a Bíblia, através dessa história, vai nos mostrar e nos ensinar que a dor não é o ponto final da nossa história. A dor não é o ponto final da nossa história. Você crê nisso? Fala para quem está do seu lado. Você está vivo? Então tem esperança. A Noemi, que recebeu agora iluminação na sua alma, ela está dizendo assim agora para Ruth. E como é lindo ver a Noemi cheia de esperança, né? Uma pessoa cheia de esperança, ela é uma pessoa que sempre vai olhar a vida por óticas diferentes. Uma delas é a ótica do amor. Presta atenção nisso. Pessoas frustradas não conseguem desfrutar do amor, ver o amor, incentivar o amor. Mas pessoas cheias de esperança incentivam o amor, vivem o amor, motivam o amor. É só você ver alguém apaixonado. Essa pessoa atravessa a cidade só para ver a outra. Esperança. Esperança de ver, de encontrar, de tocar, de estar junto. É assim. E de repente, a Noemi começou a perceber, peraí, mas a minha nora está chegando com muita farinha de cevada. O que está acontecendo? Então quer dizer que o seu Boaz está deixando cair mais do que devido lá? Minha filha, já entendi. Esse cara está dando mole para você. Faz o seguinte, olha só. A mulher que queria ser amarga, ela já está bolando uma estratégia de cupido, né? Já está ensinando ali o que a nora deve fazer para agora conquistar o coração daquele homem. Vai, faz isso, assim, assim, ele vai entender que você também está aberta para um relacionamento. E não deu outra. Não deu outra. Para encurtar a história, Noemi vai ver a sua nora Ruth casar com um homem excelente. Boaz era o resgatador, parente da família, um homem de coração generoso, um homem justo, um homem honesto, um homem temente a Deus. E eles se casam. E a Bíblia vai nos dizer que da intimidade nasce um filho. Eu só quero ler a parte final, porque é muito lindo quando nós olhamos essa história, porque o texto vai dizer assim, lá no capítulo 4, verso 13, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz teve intimidade com ela, e Deus abençoou que ela engravidasse e teve um filho, e as mulheres da cidade disseram, presta atenção nisso, as mulheres da cidade disseram, não para Ruth, que estava lá gestante, e ganhou o neném, mas disseram para Noemi, olha só, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador e que o seu nome seja celebrado em Israel. Vamos fazer uma festa, todo mundo vai celebrar, não o nome de Mara, o nome de Noemi, porque Deus se lembrou dela. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que te ama e é melhor do que você tivesse 7 filhos. Noemi, verso 16, Noemi pôs o menino no colo, passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, é Noemi que tem um filho. E deram a ele o nome de Obed. Obed foi pai de Jessé, que foi o pai de... E daí, lá na frente, tem alguém que é o Salvador. Vai ser chamado de filho de Jesus, o filho de Davi. Ou seja, presta atenção nisso.
A mulher que queria ser amarga, a brecha de esperança foi entrando na alma dela. Ela agora é louvada em Israel. Ela não fazia ideia, mas Deus estava abençoando para que ela entrasse na história da humanidade, através da linhagem messiânica do Salvador. São muitas as histórias na Bíblia, onde nós vamos ver isso. Decisões que você toma, que podem fazer toda a diferença. Decisões como de Ruth: eu vou ficar com esse Deus, eu vou cuidar da minha sogra. E Deus a abençoou. A Moabita, um povo pagão, a Ruth também está na descendência do Messias. A Noemi, que por mais que num momento ficou indignada, esbravejou, xingou Deus, mas não expulsou a sua nora de longe. Aquela nora do lado dela foi uma bênção divina. E agora ela está sendo louvada numa nação, porque se tornou uma mulher restaurada e abençoada. Decisões. Eu finalizo lembrando você de coisas tão importantes que isso aqui está nos dizendo. Nós precisamos tomar esse posicionamento na nossa vida. Eu não sei qual tipo de dor que você já passou. Difícil, talvez, alguém aqui que tenha dores tão impactantes como a Noemi teve. Num quadro de 10 anos, você perder o seu marido, você perder 2 filhos, é muito forte. É uma dor terrível. Mas presta atenção e entenda isso. As tragédias da vida não são o ponto final. Quando você se posiciona na presença de Deus, abre o coração para a esperança e decide viver. Vamos se colocar em pé, porque eu quero orar por você. Presta atenção, você que chegou aqui e ouviu essa palavra. Eu quero convidar você para tomar uma decisão na sua vida hoje. Talvez, escute bem isso que eu vou te dizer agora. Talvez a tragédia que te assola não foi tão grande como aconteceu aqui. E isso muitas vezes fez você se acostumar com algo medíocre. A dor não é tão latejante, mas você não está vivendo a sua plenitude. E aquilo te atrofiou. Presta atenção. Eu não estou falando só em casos de morte e perca de alguém. Eu estou falando de sonhos frustrados. De casamentos que estão na bolha da mediocridade e está ali. Você não tem mais o amor, a paixão, o fogo. Você se conformou com aquilo que você conquistou no seu nível de espiritualidade e não sente mais que pode desfrutar de outros níveis na presença de Deus. E ficou. Ei, para com isso. A mediocridade não pode ser o seu ponto final. Esse casamento de fachada não pode ser o seu ponto final. Essa vida profissional frustrada, onde todo dia você acorda xingando porque você não gosta do que faz, isso não pode ser o seu ponto final. A sua vida espiritual, resumida num dia que você levantou a mão aqui e deu o seu nome porque aceitou Jesus, mas não teve mais o fogo do Espírito Santo, não levou outras pessoas para Cristo, não sente mais a alma arder quando ora, isso não pode ser o seu ponto final. Decida-se pela esperança que vem de Deus para a sua vida. Se Deus transformou e impactou a vida de 2 viúvas que se posicionaram para receber aquilo que Deus tinha para elas, já parou para pensar o que Deus pode fazer por mim e por você quando nós nos posicionamos com decisão de abrir o coração para a esperança divina entrar?